Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje eu vou falar sobre templos, igrejas, santuários, pirâmides e outros tipos de construções religiosas. Ao desenvolver uma religião fictícia, é necessário pensar onde os fiéis se reunirão para fazer suas preces e rituais. Os locais podem ser simples e modestos, ou então grandes construções que precisaram de muitos trabalhadores e anos para sua conclusão. Eu já fiz um vídeo falando sobre construções medievais, como castelos, palácios, torres e fortalezas. O link está na descrição. As construções religiosas são uma das primeiras coisas que aparecem em uma sociedade. Toda cidade pequena tem sua igrejinha, às vezes várias. Na antiguidade também era assim, e na Idade Média e outros períodos. Os templos eram construções que surgiam junto com o agrupamento de pessoas em um local. Então, o que é um templo? Templo vem do latim templum e significa local sagrado. É um edifício público erigido em honra a uma ou mais divindades. Cada religião tem seu próprio templo, e algumas delas têm nomes específicos para os seus templos, como igreja, mesquita e sinagoga. É comum a gente pensar em templo como aquelas construções da Grécia Antiga, em homenagem a Atenas, Zeus, Apolo e vários outros deuses e suas estátuas, mas templo é uma palavra bem abrangente. Ao criar uma religião fictícia, templo é uma denominação mais segura e universal sem fazer conexão com nenhuma religião real. Os templos nem sempre são completamente acessíveis para toda a população de crentes. Às vezes, em partes do local ou até mesmo em todo o edifício principal, só pode entrar quem é membro do clero. Nos templos egípcios, por exemplo, os sacerdotes faziam cerimônias, mas a maioria da população era proibida de acessar as partes mais sagradas da construção. Os templos gregos foram construídos com o propósito de abrigar as estátuas dos deuses, e seu acesso também era um pouco limitado. O interior do templo não servia para os fiéis se reunirem, os rituais e os sacrifícios aconteciam do lado de fora. Templos existem em praticamente qualquer lugar do mundo, demonstrando uma necessidade do ser humano de trazer suas crenças para o mundo físico. E a arquitetura pode variar bastante, desde igreja gótica até pirâmides. Então, pirâmides são templos? Depende. As famosas pirâmides do Egito não são templos, são enormes túmulos para os faraós e os sacerdotes. Os egípcios chegaram a construir templos em forma de pirâmide, mas a maior parte deles tinha outro tipo de arquitetura, construídos também em pedra, como o Templo de Ísis. Além de deuses egípcios, há templos dedicados aos faraós, porque também eram considerados divindades na terra. Abu Simbel é um complexo de 2 templos escavados na rocha, um dedicado a Ramsés II e o outro a Nefertari, sua primeira esposa. Já as pirâmides maias e astecas serviam de fato como templos, com altares onde realizavam suas cerimônias religiosas, inclusive sacrifícios humanos. Povos da antiguidade gostavam bastante de templos em formato de pirâmides. O zigurate é uma forma de templo criada pelos sumérios e comum para os babilônios e assírios. A escassez de pedras e madeira do local fez os tijolos cozidos ao sol e da argila o material de construção mais usado. Os zigurates têm uma arquitetura mais simples do que as pirâmides do Egito, eles não possuem câmeras internas e seu acesso é feito por rampas ou escadarias com a entrada no topo do templo. Santuário é outra palavra abrangente de vários significados. É o lugar que ganha o status de sagrado por ser associado a uma pessoa sagrada ou importante. Também pode ser a denominação do local mais sagrado de um templo ou um local onde são guardados objetos dignos de veneração por uma religião. Na Igreja Católica, considerado um santuário, a igreja é frequentada por fiéis vindos de outras regiões que fazem peregrinações atraídos por algo que existe especificamente naquele templo. 2 exemplos de santuários na Índia são a tumba de Humayun e a tumba de Akbar, que foram imperadores. Assim, um santuário também pode se referir a um local onde uma pessoa sagrada ou um monarca foi sepultado. A palavra santuário também tem significado sem relação com religião, como o santuário ecológico, que é uma área preservada onde a caça e a pesca são proibidas, com a intenção de proteger as espécies que existem ali. Talvez você já tenha ouvido falar de templo budista e santuário shintoísta.
do Japão e outros países da Ásia. Nós os chamamos assim, mas lá eles têm seus nomes específicos. Os santuários shintoístas geralmente são construções dedicadas a uma ou mais divindades, funcionando na prática como templos. Eles podem incluir algumas estruturas, cada uma destinada a propósitos diferentes. A planta geral é de origem budista, com presença de varandas, lanternas de pedra e portões elaborados. Nós já estamos acostumados com as igrejas, que são os edifícios usados para os serviços religiosos públicos do culto cristão. Uma capela é um templo cristão secundário, com uma estrutura mais modesta. Uma catedral é uma igreja principal e geralmente maior, onde um bispo repassa aos padres as instruções do Papa. E uma basílica é uma igreja bem pomposa, com relíquias e um altar reservado para o Papa. Igrejas protestantes e ortodoxas não recebem o título de basílica, e o termo catedral às vezes é utilizado para designar uma igreja grande e não uma igreja de um bispo. As igrejas podem seguir diferentes estilos arquitetônicos e algumas são construções muito detalhadas e bonitas. Muitas catedrais, basílicas e igrejas estão entre as obras mais importantes da arquitetura mundial, como a Catedral de Notre-Dame de Paris e a Basílica de São Pedro. Uma igreja pode ter os seguintes estilos arquitetônicos: paleocristão, bizantino, românico, gótico, renascentista, barroco, rococó, revivalismos, moderno e pós-moderno. O monasticismo ou monaquismo é a abdicação dos objetos comuns dos homens em prol da prática religiosa. Várias religiões têm elementos monásticos, como o budismo, o cristianismo e o hinduísmo. Os homens que praticam o monasticismo são chamados de monges e as mulheres de monjas. Um mosteiro ou monastério é o edifício onde eles moram, rezam e trabalham. É construído fora do meio urbano de uma cidade, geralmente em meios rurais ou de montanha, mas por causa da expansão das cidades, muitos mosteiros estão em zona urbana. Convento é o termo de um edifício construído no meio urbano, sendo a habitação das freiras e dos frades, que são os membros de uma ordem religiosa católica. Também pode servir como um apoio social para a comunidade. A vida nos conventos não é como nos mosteiros, onde há estabilidade, uma vida de contemplação e clausura, longe da correria das cidades. A arquitetura dos mosteiros varia bastante, desde construções mais simples até complexos de edifícios abrigando centenas de pessoas. O que eles têm em comum é que normalmente são construídos em locais muito isolados, como no topo de montanhas. Um dos aspectos relevantes de uma religião é onde colocar os mortos, e os locais podem ir muito além dos cemitérios convencionais. O mausoléu é uma tumba grandiosa, geralmente construída para uma figura importante. Também pode se referir a uma estrutura com tumbas de vários indivíduos. Pode ser uma construção separada ou fazer parte de um complexo maior, como um templo. Um dos mais famosos mausoléus é o Taj Mahal, situado na Índia, todo revestido de mármore branco, construído por um imperador do Império Mongol em memória de sua esposa favorita. As pirâmides do Egito são tipos de mausoléu, assim como as mastabas, que eram outras formas de túmulos para os faraós e nobres do Egito Antigo. Aqui no Brasil temos o Mausoléu Imperial, uma capela que abriga os restos mortais do imperador Dom Pedro II, da imperatriz Teresa Cristina, da princesa Isabel, além de tumbas de outros príncipes. Catacumbas e criptas são cemitérios subterrâneos. A cripta geralmente é um local escavado debaixo de uma igreja que serve para enterrar relíquias e pessoas importantes. A catacumba é um sistema de túneis e câmaras para sepulturas. As passagens subterrâneas das catacumbas, além de abrigar restos mortais, possuem muitas decorações, a maioria delas para identificar e mostrar respeito aos mortos. Nas famosas catacumbas de Paris, estima-se que mais de 6 milhões de pessoas possam estar enterradas nos mais de 300 quilômetros de túneis. Infinitos ossos humanos e caveiras agrupados formam extensas construções.
Esse foi o resumão das construções religiosas e algumas tiveram que ficar de fora. Como mencionei, há nomes específicos para templos de várias religiões, como a mesquita dos seguidores da fé islâmica, a sinagoga, que é o local do culto da religião judaica, e a casa de adoração de Bahá'í, que é o nome de um templo da fé Bahá'í, uma construção com 9 entradas e um domo central no topo. De qualquer forma, esse vídeo já dá uma noção de como criar construções de religiões fictícias. Também citei algumas culturas, religiões e arquiteturas que são ótimas inspirações para o world building, então sempre seja curioso e pesquise aquelas que te chamaram a atenção. Vou começar a falar mais de religião e mitologias aqui no canal, então se inscreva e ative as notificações para não perder. E algo muito importante, clica no like para o YouTube entender que o guia de world building tem relevância e comente quais outros tipos de construções dariam um bom tema de vídeo.